Toca Livros apresenta Histórias, os maiores porres da história da humanidade, de Ulisses Tavares, narrado por Tiago Ubaldo. A bebida e a invenção da roda. Tem gente que acha a invenção da roda ou a descoberta do fogo os maiores passos da humanidade, pois acho injusto esquecer a descoberta da bebida, que deve ter acontecido por acaso alguns milhares de anos atrás. Um gaiato pré-histórico deve ter deixado algumas frutas em um recipiente, natural ou fabricado com barro, e depois de alguns dias, após a sobra ter fermentado, morto de fome, resolveu beber ou comer o pastiche. Percebeu então que, além de matar a fome, foi tomado por uma sensação maravilhosa de leveza e irresponsabilidade. Nos anos seguintes, foi jogando mais frutas no lugar e aperfeiçoando a maçaroca até que milhares de anos depois, certamente mais de 10.000, chegamos à perfeição atual. O tal recipiente original deve ter sido erigido em totem sagrado da tribo que inventou a bebida, alcoólica, evidente. Não se sabe bem se ela explorou a descoberta, pois, com uma invenção dessas tão portentosa como a bomba atômica, poderia dominar as demais facilmente, como os portugueses e espanhóis fizeram com os índios mais recentemente. É certo que muitos povos endeusaram a bebida e as usava para se aproximar das divindades, assustar os maus espíritos, obter força para se defender dos inimigos. Mesmo nas guerras violentas atuais, ainda se dá umas doses de conhaque ou de gin para os soldados terem um pouco mais de disposição em estripar seus semelhantes. Quando começou a história, o período em que o homem começou a escrever o que acontecia, uma das primeiras preocupações foi escrever fórmulas de cerveja. Na Suméria e no Egito já se fazia vinho e cerveja de primeira, e na Babilônia, quem misturava o que não devia nesses líquidos maravilhosos podia perder as mãos, tanto como os corruptos. Felizmente não é mais assim, pois caso contrário não faltariam manetas andando pelas ruas. Perdendo as mãos, os corruptos e falsificadores não podiam pedir esmola ou misturar coisas indevidas nas bebidas. Mas nem sempre as fraudes foram evitadas. Tanto é assim que em anos recentes se descobriu navios cartagineses afundados no mar Mediterrâneo levando ânforas, recipiente, contendo vinho para comercializar em outros portos. O estranho é que essas ânforas estavam escritas em grego, apesar de serem também de fabricação cartaginesa. Se os gregos também sabiam fazer ânforas, por que isso ocorria? A explicação não é difícil. Os vinhos gregos adquiriram fama no mundo da época e então os cartagineses, hábeis comerciantes, faziam vinho no norte da África e o vendia como se fosse grego. Como se vê, a pirataria de marcas já tem algum tempo de existência. Posteriormente, o Império Romano destruiu Cartago e assumiu o vinho como bebida, deixando a cerveja em segundo plano. Logo, os gauleses, germanos, visigodos, vândalos e outros povos mais chegados à cerveja dariam surras nos romanos e aí abririam espaço para as louras. Com tantas invasões de bárbaros, as fórmulas de vinhos poderiam ter desaparecido não fosse os zelos frades dos variados conventos da Europa, que as conservaram zelosamente e até as aprimoraram. Era um tempo em que a igreja não era tão puritana. O uísque surgiu bem mais recentemente, apenas uns 6 ou 7 séculos atrás, na Escócia, é claro. No entanto, como os ingleses inventaram o capitalismo, eles se apropriaram do uísque e saíram vendendo pelo mundo todo, consagrando a marca do destilado. Antes tentaram vender gin, mas não pegou. Nessa altura, os povos chamavam suas beberagens de água da vida, muito apropriadamente. A cachaça, a tequila, o pisco e o rum teriam que esperar a descoberta da América. Os brasileiros e mexicanos iriam aos píncaros da glória ao inventarem a caipirinha e o pisco. O vinho e a cerveja, no entanto, é que são bem mais velhos e desde tempos imemoriais vêm sendo aperfeiçoados.
Por isso é que assusta quando se está em uma boa mesa com ótimas garrafas dessas bebidas e tem gente que torce o nariz e diz que não bebe. Certamente ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Só pode vir desse tipo de gente a guerra contra a bebida e contra bares. Um trago aqui, outro ali, e em pouquíssimo tempo podemos nos livrar da armadura que a vida nos impõe, jogar no lixo todos os preconceitos, gostar de quem não gostamos, perdoar gente que lúcidos não deixaríamos nem passar por perto, deixar de ter medo de discursos libertários, gays, fumantes, anarquistas, sogras e poetas. Ao contrário, passam eles até a serem bem-vindos. Felizmente, nosso amigo Ulisses Tavares resolveu mudar o conteúdo de suas poesias e fazer este livro de histórias sobre bebedeiras. Era exatamente o argumento que faltava para convencer quem tem bicho no pé. Evidente que a culpa das bebedeiras não é da bebida, e menos ainda dos males que ela causa. Que culpa tem a maçã por Eva se entregar a Adão? Depois, temos que lembrar dos benefícios das bebedeiras. Bilhões de vezes nos últimos milhares de anos, houve declarações de amor, felicidade eterna e, consequentemente, continuidade da espécie, a partir de porres homéricos. Mas, enfim, vou parando por aqui, pois alguns amigos estão passando pela porta da minha casa para nós irmos à vida, em vez de escrever sobre ela, em um dos bares onde outros amigos nos esperam para um chopp. Que pode ser melhor? Percival Maricato, editor da revista Bares e Restaurantes, empresário, advogado, boêmio. Até Oxalá estava bêbado ao criar os homens. Oxalá, o primeiro filho de Olorum, Deus, foi encarregado de criar os seres humanos. Só que tomou muito vinho de palma e deu no que deu. Para homenagear Oxalá, no candomblé não se usa vinho. Sua bebida predileta é aruá, um refrigerante feito com cascas de frutas, ao qual os herê dão o nome de mijo do pai. Ah, bom! Agora sim está explicado o porquê de tanta bebedeira na história da humanidade. É que nascemos todos pelas mãos de um bêbado. Ao menos é isso que nos conta uma das interessantes lendas da criação do mundo dos povos africanos. Trata-se de uma das inúmeras histórias da nação Quetu, que no Brasil encontra-se ainda hoje viva e por inteira, no candomblé, uma religião criada em nosso país pelos africanos e seus descendentes, riquíssima em rituais, magia e adereços, e volta e meia hostilizada por religiosos radicais de meia tigela. Mas deixemos os abstêmios e estraga-prazeres em nome de Deus pra lá e vamos ao que interessa. No início só existia Olorum, o Deus Supremo. Um dia ele se espreguiçou, formando uma enorme massa de água. Imaginem o tamanho da espreguiçada, de seus braços esticados, coisa de um Deus imenso e espaçoso mesmo. Afinal, ele estava sozinho no universo. Dessa aguarada infinita surgiu Oxalá, o primeiro da grande família dos orixás. Orixás são os santos do candomblé, representam as forças da natureza. E Oxalá recebeu um enorme poder e responsabilidade logo de cara: dar vida às coisas sem vida. Olorum, o chefão, e nisso igualzinho ao Deus mandão do Antigo Testamento, não deixou Oxalá nem respirar direito e já lhe deu uma missão crucial, sem a qual não existiria você, leitor, nem eu, para apreciarmos a história. Tome o saco da criação e vá criar o Aiê, o mundo. Oxalá partiu com sua tropa de orixás recém-criados também. Acontece que no Olimpo ou céu africano, como aqui na terra dos comuns mortais, nada é simples, objetivo e direto. Sempre tem um espírito de porco para atrapalhar tudo. Nesse caso, Exu, até hoje considerado por uns como mensageiro entre os deuses e os homens,
e por outros como o capeta mesmo. E Exu barrou o caminho de Oxalá, dizendo: "Onde estão as oferendas necessárias para a sua viagem?" Oxalá não estava a fim de pagar mico, pagar nada para Exu, e foi em frente. Exu, pé da vida pela esnobada, resolveu se vingar. "Vou fazer esse Oxalá pagar caro! Ha, 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 ha!" Risada demoníaca, tá? "Vou fazer a boca dele secar!" Assim foi dito, assim foi feito. Oxalá começou a sentir uma sede terrível, igual àquela de alguém com ressaca matinal que sabe que apenas umas cervejas geladas aplacam. Pois o único jeito de combater uma ressaca é continuar bebendo. Mas naquele início dos tempos não havia cervejas, nem mundo algum, aliás. Avistou Oxalá uma palmeira e com seu opa-chorô, cajado de prata, furou o tronco. O líquido que jorrou do furo era vinho de palma, um santo remédio para a sede e ótimo para se embebedar rapidamente. E Oxalá bebeu, ou melhor, mamou o vinho de palma do furinho na palmeira até que capotou e dormiu o sono dos justos. Os outros orixás bem que tentaram acordá-lo, mas nada conseguiram. Oxalá roncava e babava. Daí, um dos orixás, o Dudua, que havia pagado 4 galinhas para o Exu e, além de tudo, preparar um prato delicioso para o pai de todos, Olorum, logo perguntou: "O que você está fazendo aqui, ô Dodua? Que não está lá ajudando Oxalá a criar um mundo?" Daí, o Duduá, tremendo baba-ovos, respondeu: "Primeiro eu quis fazer minhas obrigações para o Senhor, meu pai." Olorum mandou então que o Duduá levasse uma substância que ele havia esquecido de colocar no saco da existência dado a Oxalá. O Duduá foi e voltou para contar a Olorum que Oxalá estava bebaço demais para fazer qualquer coisa. Olorum, prático como todo Deus deve ser, encarregou o Doduá de criar o Aiê, o mundo, no lugar de Oxalá. O Duduá fez isso, e quando Oxalá acordou finalmente de seu porre, ficou super chateado e foi cheio de arrependimento, culpa e dor de cabeça ter com Olorum, que para consolá-lo lhe deu uma missão e um castigo. "Você vai modelar os seres que vão morar na terra, mas fica proibido de beber vinho de palma." Com o barro já existente, Oxalá se pôs a modelar os peixes, as aves, as árvores, todos os seres vivos e a colocar no forno, na maior concentração. Já tinha vacilado antes, caprichava agora na divina missão. Mas contam que, escondido de Olorum, Oxalá bebia vinho de palma, em cuja delícia havia se viciado. Embriagado, errava na medida do barro e da assadura do forno. Por isso que alguns homens saíram mais pretos e outros mais brancos. Uns ele esqueceu tempo demais no forno, outros tirou antes da hora. E tem os que ele modelou com mãos trêmulas de bêbado, e aí saíram feios pra caramba. De qualquer forma, agradecemos ao Oxalá. Melhor nascer feio que não nascer e ficar no fogo do forno sem poder ficar de fogo nunca. Uma história bíblica nada edificante. Meu Deus, vocês viram o que aconteceu com o Ló? Como sua mulher virou uma estátua de sal? Ele tomou um porre e transou com as próprias filhas. Embora diga o ditado popular que religião não se discute, este é um assunto que nas conversas de bares só perde para futebol e mulheres. Mais saudável, porém, seguir o que recomenda o provérbio, porque atualmente esse tema tornou-se um perigo em vários lugares do mundo. Pior que bêbado e irritado, é um abstêmio religioso fundamentalista fanático disposto a explodir bares com tudo dentro, inclusive você que falou mal da crença dele. Agora, o que não se discute, e até os ateus concordam,
é que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é imbatível em histórias de guerras, sofrimentos, paixões e não poderia faltar naquele vasto, antigo e magnífico painel do drama humano, bebedeiras, porres divinos, diria o gozador. Algumas passagens são tão famosas que mesmo quem nunca leu a Bíblia conhece de ouvir falar ou ver em filmes. Entre elas, a incrível história de Ló, que este livro reconta sem fugir uma vírgula do que está lá no livro sagrado da cristandade. Em Gênesis 19, os 2 anjos enviados pelo Senhor para apagar do mapa as pecadoras cidades de Sodoma e Gomorra encontram o devoto e abnegado Ló, que morava em Sodoma com sua mulher e 2 filhas jovens e virgens, que os acolhe com um lauto banquete para a época de frutas secas e pãezinhos azedos assados na hora. Mas o povo da cidade, principalmente os homens, pois mulher naquela época era a carta fora do baralho, revoltado com a notícia que, como castigo do Senhor, logo seriam transformados em estátuas pelos 2 anjos, cercou a casa de Ló e exigiu: nos entregue os 2 homens que estão contigo para que os conheçamos. Não está explicado na Bíblia, mas muitos estudiosos garantem que conhecer no sentido bíblico é sempre uma metáfora para a relação sexual. Se assim for, os sodomitas queriam sodomizar ou, sendo chulo, meter no fiofó dos anjos vingadores. Ló implorou que não fizessem essa perversidade e propôs, em troca, algo impensável hoje em dia. Tenho 2 filhas que ainda não conheceram varões. Varão é apenas sinônimo de homem, ô leitor malicioso. Disse e completou: eu as trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens. Os sodomitas, porém, fazendo jus ao adjetivo que passou a designar toda e qualquer relação sexual anal, insistiram em bem conhecer literalmente o sexo dos anjos. Os anjos, antes que a coisa ficasse mais feia, resolveram o impasse rapidinho. Cegaram a multidão enfurecida, que continuou a fim de dar um pau, neles e em Ló, mas não conseguia mais achar onde era a porta da casa e nem a casa, é claro. Quando amanheceu, bonzinhos como se espera sejam os anjos, e terríveis como também se esperam sejam os anjos vingadores do Senhor. E as 2 coisas eles eram, os 2 anjos avisaram a Ló: teus futuros genros, tuas filhas, tua mulher, tira-os para fora deste lugar imediatamente, porquanto o Senhor nos enviou para destruir também esta cidade. Saia logo com os teus, Ló, para que não pereças por engano no castigo. Ló bem que avisou os 2 moços que iriam casar-se com suas filhas, mas eles eram jovens demais para ter medo e provavelmente achavam que o sogrão estava gagá e daí ficaram. Quando Ló partiu com sua mulher e filhas, os anjos deram outro aviso: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas na planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Ló era velhinho, mas não era esclerosado, como supunham os futuros genros, tanto que ainda negociou com os anjos para ir direto à cidade de Zoar, a poucos passos dali. Afinal, se fosse para o monte, quente de dia e gelado à noite, morreria de fome, de calor ou de frio. Os anjos concordaram, e nem bem Ló e sua família estavam entrando, fugitivos, apavorados em Zoar. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. A boba da mulher de Ló não aguentou a curiosidade e olhou para trás, para ver a catástrofe que caía dos céus, e imediatamente ficou convertida em uma estátua de sal. Sem mulher, sem era nem beira, Ló ainda foi obrigado, por medo de ficar na turbulenta, embora menos pecadora Zoar, a morar numa caverna com suas filhas no alto do monte. Pelo visto, o monte era mais seguro que Zoar.
o que nos faz supor que aquela cidade fosse uma mistura barra pesada de favela carioca com cortiços colombianos, uma maquete da violência urbana de milhares de anos atrás. Resolvendo o problema de moradia, Ló criou outro, desta vez bem mundano. Se sobravam cobras e lagartos na vizinhança de seu lar, caverna no monte, homens por ali e montanha abaixo, apenas um: ele. Daí, suas 2 filhas, jovens e virgens, mas mulheres prontas, foram bem práticas. A primogênita falou para a irmã: nosso pai já é velho e não há varão na terra entre nós, segundo o costume. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele para que conservemos sua descendência. A outra concordou e em 2 noites tudo se resolveu. O velho Ló, encharcado de vinho, nem percebeu que transou com uma filha e depois a outra. Na Bíblia, diz que na verdade não soube do que fazia, nem quando elas se deitaram com ele, nem quando se levantaram. É bem provável. Em medicina, esse estado é descrito como amnésia alcoólica ou apagão. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai 2 bonitos rebentos. A primeira filha deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas que aparece nos relatos históricos de séculos depois. A menor, sua segunda filha, deu por sua vez à luz um filho que chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, que também figuram como grande povo nas épocas antes de Cristo. Quem quiser saber mais, que leia os livros da Bíblia. De repente alguém se converte. São misteriosos e infinitos os caminhos do Senhor. Ou adere a Deus, ou a birita. De qualquer modo, vai se sentir embriagado por 2 elementos igualmente poderosos e antagônicos, pela fé ou pelo álcool. Notícia de última hora. Antes de descer das árvores, os humanos já bebiam. Se não existiam botecos, como é que os nossos tataravós macacos faziam para encher a cara? Só lendo para crer. Ainda falta a ciência apurar melhor esta informação nova e revolucionária. Nossos ancestrais macacos já gostavam de tomar um porre antes de descerem das árvores e virarem gente. É isso que pesquisadores respeitáveis, como o biólogo americano Dustin Stephen, vêm afirmando com todas as letras. Claro que no mundo dos macacos não existem nem existiam há 40 milhões de anos atrás bares nem destilarias. Mas sempre existiram frutas maduras, as prediletas dos nossos tataravós, que contêm bastante etanol, suficiente para embebedar qualquer primata. A coisa é simples de entender. O calor e a umidade causam fermentação na polpa e na casca das frutas. Os açúcares daí resultante são convertidos em álcool. Pelo cheiro desse álcool, os macacos sabem onde estão as frutas melhores para comer. Isso desenvolveu o gosto pela birita nos macacos e essa característica genética, pela lei da evolução, passou para nós, humanos. Afinal, macaco bem nutrido tem mais chances de sobreviver e legar uma prole saudável. Só que o ser humano deixou as frutinhas alcoólicas de lado e foi direto na fonte, produzindo e consumindo álcool sem intermédio da natureza. Na transformação de frutas em álcool, aprendemos rapidinho, lá pela Idade Média, que cerveja e uísque se obtinha bastando obedecer a um certo tempo de destilação e fermentação. Hoje as máquinas fazem tudo sozinhas. Para os macacos, era uma refeição e tanto, uma vantagem competitiva na guerra pela evolução. Para nós, um prazer e um problema. E até uma doença alimentar por excesso de calorias. Cada copo de cerveja tem cerca de 70 calorias, o mesmo que um bife. Só que ninguém come 10 bifes seguidos. Já 10 chopinhos. O tempo dirá se o macaco estava certo. De qualquer modo, da primeira vez que repetirmos a expressão água que passarinho não bebe, devemos nos lembrar desta notícia recente. Passarinhos bêbados morrem ao se chocarem em janelas. Agência Estado, 2 de fevereiro de 2006.
Especialistas que examinaram 40 passarinhos encontrados mortos em Viena disseram que eles não foram vitimados pela gripe aviária, como se temia inicialmente, mas que se chocaram contra janelas depois de se embebedarem ao comer frutas fermentadas. Os pássaros, cujos restos foram cuidadosamente examinados, tinham fígados tão ruins que pareciam alcoólatras crônicos, disse Sonja Wesley, porta-voz da Autoridade de Saúde Animal de Viena. Todos morreram com o pescoço quebrado depois de se chocarem contra vidraças, aparentemente depois de se esbaldarem em frutinhas que tinham começado a apodrecer. O processo de fermentação que acompanha a decomposição transforma o açúcar do suco da fruta em álcool. Segundo o porta-voz, o processo de fermentação provavelmente continuava dentro do estômago dos pássaros, o que os deixava ainda mais desorientados durante o voo. A evolução da humanidade pela antropologia do boteco. Bebida também é cultura. São 8.000 anos de história e muitas opções para se embebedar com conhecimento de causa. Do alto de uma garrafa de bebida alcoólica, 8.000 anos de história nos contemplam. Cada vez que alguém esvazia um copo, está repetindo um gesto milenar e tão humano como fazer sexo e querer transcender a vida que se leva, numa caverna ou num bar de luxo. Existem tantos tipos de bebidas como estrelas no céu e peixes no mar. Assim é quase impossível rastrear a origem de todas elas. Mas de 3 conhecemos bem o passado: a cerveja e o vinho, mais antigas, e a aguardente, mais recente. Os sumérios, que habitaram a região do Iraque milênios antes da ditadura de Saddam Hussein e da invasão do Bush, inventaram a escrita cuneiforme, a astronomia e a agricultura da cevada em larga escala. A escrita serviu para eles deixarem tudo registrado para a posteridade. A astronomia para conhecer o universo e a cevada para fazer muita cerveja que ninguém é de ferro. Os seus vizinhos, assírios, babilônios, egípcios e outros, não imitaram a escrita nem a astronomia. Copiaram o mais importante legado de sua civilização: como produzir cerveja. Os babilônios foram bem mais longe. Além da cevada, já fabricavam mais de 16 tipos de cerveja, de trigo, mel, etc., há mais de 4.000 anos antes do Cristo. A coisa da cerveja era tão séria que os arqueólogos ainda têm dúvida sobre muitos reis da antiguidade, mas nenhuma sobre os cervejeiros, pois só no Egito já encontraram estátuas de terracota representando um mestre cervejeiro e uma parede pintada que mostra etapa por etapa como a cerveja era produzida há 6.000 anos atrás. O mais antigo código de leis, o de Hammurabi da Babilônia, previa a pena de morte para aqueles que misturassem cerveja com água para vender ou trocar. Tem gente que, olhando o loiro líquido, imagina a fruto dos brancos europeus. Nada mais falso. Incas, maias, astecas, praticamente todo mundo dito primitivo e selvagem já conhecia e bebia cerveja antes dos portugueses, espanhóis, franceses chegarem com seu deus, cavalos, espadas e tudo mais. Para bater a cerveja em antiguidade, só mesmo o vinho, embora os registros sobre este ainda não estejam muito bem confirmados. Uma concorrência leve à cerveja e ao vinho foi o hidromel, restrito aos celtas, saxões e vikings. Como o próprio nome indica, era feita à base de mel e água, com teor alcoólico entre 4 a 12 graus. Os recém-casados consumiam esta beberagem para nascer um filho varão, originando a tradição atual da lua de mel. De qualquer forma, o vinho marca sua presença em várias das etapas mais significativas da história do bicho-homem sobre a Terra, antes e depois de Cristo. Aliás, nem Jesus Cristo escapou, acreditem. Está lá nos testemunhos insuspeitos de Mateus e Lucas, que ele era um comilão e beberrão de vinho. E os fariseus, volta e meia, desprezavam seus milagres porque não admitiam que alguém que se intitulava Filho de Deus
pudesse ser devasso e bêbado. E também, a Bíblia nos afirma, Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento a que compareceu em Canaã. E não foi milagre pouco, 600 litros de vinho do melhor. Curioso é que foi o primeiro milagre dele, e sem o propósito de fazer cego enxergar, paralítico andar, leproso sarar, meramente para alegrar os convidados. Muitos séculos depois, um povo devoto, gozador e cachaceiro fez questão de adaptar a principal oração criada por Jesus. Padre Nosso dos Cachaceiros. Pai nosso que estais no céu, fazei a cana crescer, como um inverno sadio, para ela amadurecer, porque ela é saborosa e dá cachaça gostosa para todo mundo beber. E não nos deixe cair embriagados, porém, livrai-me de pagar tudo e da ressaca também. Um pedido eu quero fazer. Enquanto eu viver, não me falte a cachaça. Amém. Claro que isto não tem a mínima importância se considerarmos que Jesus fez questão de ser também homem e, como homem, sujeito a todas as tentações. E corrobora a tese que permeia este Histórias. Se alguém quer e pode ser grande, vai ser, independente do que beber. A bebida deixa qualquer um alto, mas ninguém maior do que sua capacidade. Um anão nunca fica maior do que é apenas por trepar em um banquinho. Em todas as culturas, antigas ou contemporâneas, o uso do álcool está intimamente associado ao lazer, à recreação. Única exceção é a ayahuasca, bastante popular na região amazônica, para onde foi trazida pelos incas peruanos que fugiram das tropas conquistadoras espanholas. É uma bebida preparada com o cipó mariri e a folha chacrona e utilizada unicamente em rituais religiosos, com potente efeito alucinógeno. Conhecida atualmente no Brasil como vegetal e chá do Santo Daime, é a única bebida parapsíquica ou, vá lá, droga liberada oficialmente pelo Conselho Nacional de Entorpecentes desde 1992. Uma decisão de bom senso, pois a ayahuasca provoca um barato cuja finalidade é espiritual e terapêutica. E também não é todo mundo que embarca numa viagem espiritual com ela, não. Muita gente, inclusive o autor deste livro, obteve como resultado uma nada espiritual caganeira seguida de vômitos e uma larica, fome, igual da maconha. Atualmente, as comunidades religiosas baseadas na ayahuasca a utilizam em rituais sincréticos com características das culturas pré-colombianas, com cantorias, danças e muita comida gostosa. Agora, interessante e bem documentada é a história de nossa brasileiríssima cachaça. Primeiro vamos esclarecer esse nome. Não vem do castelhano cachaça, um vinho de borra, nem dos dialetos africanos, nada disso. É bem mais simples. A carne de porco, por dura que é, precisava que a molhassem com aguardente. Cachaço é porco, cachaça porca, prosaico desse modo. Orgulhe-se do que toma, portanto, seu cachaceiro. Você é um porco, mas muito apreciado. Deve ser a única bebida no mundo com mais de 400 sinônimos desde o ano de 1540, quando foi extraída pela primeira vez da cana-de-açúcar. Aca, aguardente, birita, cana, caninha, calibrina, cumbé, caiana, cachixi, gingimbirra, marato, monjopina, parati, pinga, tafia, tiquirá, ucá, aninha, arrebenta-peito, assovio de cobra, azuladinha, bagaceira, baronesa, birita, borbulhante, branca, branquinha, calibrina, cana, cândida, canguara, caninha, cobertor de pobre, engasga-gato, goró, guampa, januária, jeribina, malunga, malvada, mamãe, sacode, mandureba, mata-bicho, perigosa, pevide, piolha, piribita, pura, quebra-goela, quebra-munheca, cipiá, supurá, tira-teimas, 3 martelos, Zuca, Chinapre, filha do senhor de engenho, a que matou o guarda, capote de pobre, Iaiá, me sacode, Maria, meu bem, penicilina, entre centenas de outros menos votados.
E também deve ser a bebida que mais diverte até os abstêmios. O pé de cana entrou no boteco e foi logo pedindo: "Bota um copo cheio de pinga." O Portuga botou a cana, ele bebeu e pediu de novo: "Bota agora meio copo." O Portuga botou, ele bebeu, fez cara feia, cuspiu no canto e com a voz já meio amolecida pediu de novo: "Agora bota só uma dose." Novamente mamou a branquinha, balançou, quase deixou o copo cair no chão e voltou a pedir: "Agora bota só um tiquinho." Bebeu, parou, pensou, olhou pro Portuga e sentenciou: "Tá vendo só? Não sei o que tá acontecendo comigo. Quanto menos eu bebo, mais de porra eu fico." Piadas como essa já somam 43.900 circulando na internet e na boca do povo. Um repertório humorístico inesgotável. A cachaça não é uma história, é uma efeméride. Para os puristas, cachaça é apenas aquela produzida em pequenos alambiques de maneira artesanal. O resto é aguardente. Plínio o Velho, que viveu entre os anos 23 e 79 depois de Cristo, registra que os gregos tinham um jeitinho mais artesanal ainda de obter a aqua ardens. Apanhavam o vapor da resina de cedro, do bico de uma chaleira, com um pedaço de lã. Torcendo-se o tecido, escorre a água ardente. Da Grécia segue para Roma, do Império Romano para o Oriente Médio. Os árabes, criativos como sempre foram antes dos ayatolás medíocres e repressores, inventam os equipamentos para a destilação da aguardente como conhecemos hoje. Para os árabes, arak. Para os alemães, kirsch. Para os escoceses, whisky. Para os russos, vodka. Para chineses e japoneses, sake. Para os portugueses, bagaceira. E para os brasileiros, cachaça, aguardente ou pinga. Um genuíno produto tupiniquim, testado e aprovado desde 1532, data do primeiro alambique, o engenho dos Erasmos, instalado em Santos, estado de São Paulo. Os japoneses têm um ditado popular muito pertinente que define bem a relação da humanidade com a bebida. Primeiro, o homem toma uma bebida. E depois, a bebida toma o homem. Mas qual bebida? Qual homem? Atualmente estima-se que existam 248 culturas diferentes no mundo e, em cálculo modesto, 5.400 tipos de bebidas. Cada povo tem sua birita predileta, a campeã, mas nos parece que ninguém vai ficar sem beber por falta de opção. Marco Antônio e Cleópatra derrotados por Baco e Eros. Mais Baco que Eros. Esqueça a Elizabeth Taylor e o Richard Burton. A vida de Cleópatra e Marco Antônio foi muito mais quente que qualquer filme. E se Marco Antônio não bebesse tanto, a história teria sido outra. Há um período de 100 anos de história do Egito e de Roma, de 50 antes a 50 depois de Cristo, tão rico, turbulento e magnífico que se desdobra em milhares, sem exagero, de histórias e histórias, de fatos e invenções, de cenários reais ou imaginados. Estudiosos sérios quebram a cabeça para pesquisar, catalogar e contar o que houve de verdade nessa época, enquanto romancistas, roteiristas sem compromisso a não ser de divertir o leitor e o telespectador criam fantasias variadas. E isso, que já dura quase 2.000 anos, vai continuar por mais 2 milênios. Afinal, temos personagens gigantescos a serem desvendados. Se apenas um dia na vida de uma pessoa comum já rende um livro inteiro, quando bem contado, o que dizer de figuras como Cleópatra e Marco Antônio? E dos dois juntos, tentando dominar o mundo. E desse impressionante casal tendo de se suicidar por uma incrível atrapalhada que só pode ser creditada às brincadeiras de mau gosto de Baco, o deus do vinho, e Eros, o deus do amor. Para voltarmos no tempo, esqueçamos a Cleópatra linda, alta, voluptuosa e de alva pele imortalizada no cinema e na literatura.
Fiquemos com a maior autoridade de Plutarco, historiador grego quase contemporâneo da rainha. Nasceu quando ela morreu. Ela não era egípcia, mas grega. Também não era bonita, mas atarracada, nariguda e usava óculos. Lupas talhadas em ouro, uma para cada roupa e ocasião. Tinha sim uma voz musical, um encanto e forma de caráter, além de uma cultura excepcional. Falava mais de 10 idiomas, discutia de igual para igual com os sábios da corte sobre astronomia, matemática e filosofia. Quanto mais conhecemos sobre sua vida, mais fica evidente que Cleópatra tem sido injustiçada por uma visão machista da história. Nada aponta, por exemplo, que ela conquistasse os grandes da época pela cama. Sexo farto e de qualidade variada não faltava para os poderosos. Eles eram, além de reis, considerados deuses, aos quais tudo era permitido e oferecido com bandeja de prata, inclusive vaginas nobres ou plebeias. Cleópatra era ela mesma, simplesmente a rainha absoluta do Egito e de muitos outros reinos da Ásia e, pela religião egípcia, a encarnação da deusa Ísis na Terra. Essa coisa de fêmea fatal, fútil e promíscua foi provavelmente coisa inventada pelos romanos, que a odiavam e temiam. De factual mesmo, Cleópatra só teve 2 amantes, Júlio César e Marco Antônio, e a ambos devotou sua imensurável riqueza, sua companhia leal, filhos e, no final, sua vida. Tanta abnegação sempre coincidindo com seus interesses como governante. E onde entra a bebedeira entre tantas virtudes? Deve estar se perguntando o leitor desse livro. Daqui a pouco, toma mais uma por nossa conta e aprecie. No ponto que nos interessa, o mundo está assim. O imenso Império Romano, governado por um triunvirato, onde cada um queria ver a caveira do outro. Júlio César, Otávio e Marco Antônio. E Cleópatra, lá no Egito, o único reino a brilhar tanto quanto Roma. Júlio César foi até o Egito para liberar a rota do trigo que vinha de lá e era essencial para os romanos. E em pouco mais de 2 semanas, Ave Grande César fez bem mais que isso. Guerrinhas contra os partas, ganhou todas rapidinho, que atrapalhavam o embarque do trigo, um filho em Cleópatra, justamente chamado Cesarion, superherdeiro de Egito e Roma, e de quebra aproveitou para matar o irmão da rainha que havia usurpado seu trono. Meses depois, Cleópatra desembarcava gloriosamente, e bota glorioso aí, já que nunca viajava com menos de 20 navios ricamente adornados, em Roma, a convite de César. Mas Otávio, que sendo sobrinho de Júlio César, via muito bem o perigo que representava o filho no ventre da egípcia, armou o assassinato do tio de comum acordo com o Senado. Viúva e hostilizada, Cleópatra voltou para casa. Pouco tempo se passou e era novamente procurada por outro romano, Marco Antônio. O exército romano, sempre metido em guerras de conquista ou de repressão e revoltas de seus colonizados, precisava urgente de dinheiro. Só existia um banco com ouro suficiente para emprestar, o Banco Cleópatra. Marco Antônio, mais ambicioso que patriota, achou melhor casar com a banqueira, com quem teve um casal de gêmeos, a quem deu sua parte no Império Romano, quase 1/3 de todo o território conhecido na época, se apaixonou e fez grandes planos para o futuro do casal. Por outro lado, Otávio, também um grande general, não iria ficar quietinho, é claro. Durante anos, cercou com a frota romana a costa do Egito para que os pombinhos não atacassem Roma. Enquanto isso, Cleópatra usou seu tesouro para construir e equipar quase 500 barcos, todos longos de 100 a 120 metros, mais de 1.000 remadores em cada um. Um espetáculo! Jamais se vira uma esquadra como aquela. Cada navio se equivalia a 4 navios de ataque romanos. O exército egípcio seria imbatível em alto mar. Qualquer um via isso. Qualquer um, menos Marco Antônio. Anos de vida desregrada na corte de Cleópatra o transformaram num velho barrigudo, meio aéreo, envelhecido em tonéis de carvalho,
1000 dias de esborne acabam com qualquer um. Esperando os navios ficarem prontos, Marco Antônio apenas bebia e fornicava com as centenas de escravas de seu harém. Daí, esqueceu o plano que traçara com Cleópatra, simples e genial. Cleópatra sairia rumo ao alto mar com uma pequena flotilha de apenas 30 barcos leves. Otávio, achando que ela estava fugindo... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.